Tá aqui a minha indicação. Lab 3, com certeza. E aí, galera do Lab 3, vocês arrebentaram. A galera da Lab 3 que tá fazendo essa transmissão ao vivo pra vocês hoje. Quer mexer com tecnologia, tem que aprender, né? A gente vai conversar sobre tudo isso. É live no Facebook. Ainda bem que eu troquei o fraldão. Que foi o banheiro antes. Mas ó, vou te dizer, trocar o fraldão no ar seria também bem legal. Hoje em dia seria um sucesso legal. Estrondoso, diria. Um tapa-sexo de bombeiro. Sensacional. Seria fino. 10 segundos, vamos lá. 5. Tem um bombril na pilha, decía, não, Tava pronto já, né? Eu Pelé quando filmava. Ah, e o áudio tá aberto. Muito boa noite, começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, 21 horas, 5 minutos. Esse frio que foi embora nos deixou, graças a Deus, voltou um calorzinho aqui na Avenida Paulista. Estamos com muito calor e o programa hoje também será quentíssimo. Eu sou Karen Novas, acompanho você nesta querida atração toda terça-feira às 9 da noite, que traz muita informação e inspiração para o seu lado criativo, a versão radiofônica do programa Reclame, que você conhece lá do Multishow, mas aqui a gente tem muito mais gente. A gente tem o Arthur Veríssimo aqui, pra você ter uma ideia. A gente tem o Emerson Souza, Edu Pares e seu bigode, além de sempre dois convidados especialíssimos. E hoje eu vou falar que o caldo entorna aqui. A gente vai falar sobre direção de cena, sobre arte, sobre teatro, sobre esponjas de aço. Guinness Book. A gente vai falar simplesmente com o maior garoto propaganda brasileiro de todos os tempos que está aqui com a gente. Guardem o segredo! Já vamos apresentá-lo, além de um dos diretores de cena mais premiados do mundo. Um cara que vem da Polônia, virou cônsul. Ele vai contar pra gente mais de 3 mil filmes. Temos um cônsul no nosso estúdio hoje aqui. Incrível. A gente tá chegando num ótimo nível. Lembrando que você pode participar com a gente também lá no facebook.com/programa Reclame. A gente está em vídeo por lá, dá para você mandar sua pergunta, ver nossas belas faces. E também temos a Jamute... Ô, louco, já estamos intimados acontecendo nos bastidores. Já estamos tomando carteirada aqui já. Temos oficiais aqui, é um perigo hoje. Hoje vai ser perigoso o negócio. E a Jamute Áudio, nossa querida apoiadora, uma das maiores produtoras de áudio do Brasil, é ou não é? Boa noite, Arthur Veríssimo. Karen Novas, Emerson Souza que irá se apresentar. Já já nós temos muitas histórias para contar no nosso programa Livro Guinness. Eu vou falar sobre a 10ª edição do Inédit, que está acontecendo aqui em São Paulo, com filmes incríveis. O Traje a Rigor, a história do Nazi. A gente vai conversar sobre isso. E também eu tive a oportunidade ontem de ver um baita filme do William Biondani. E também eu vou falar, se der tempo, sobre a história em quadrinhos de Aleister Crowley, que acaba de ser lançado, Bruxo e Feiticeiro. Muito bem, esse é Arthur Veríssimo com seu LSD de cultura toda terça-feira aqui com a gente. Emerson Souza, o Emerson foi pra Bogotá, na Colômbia, quase perdeu o voo de volta, infelizmente não demos essa sorte. Boa noite, Emerson. Encontrou Iguita.
Encontrei o Guita, foi legal, a gente dançou, a gente jogou bola, a gente fez bastante coisa legal. Inclusive eu tô com a chuteira aqui e nós vamos sortear a chuteira do Guita. Você bateu o cabelo com o Guita lá na Colômbia, né? Não fiz isso é coisa do Arthur. Não, olha. Iguita fez a defesa mais. A gente está em época de Copa do Mundo, a defesa mais incrível do planeta em Wembley, aquela defesa escorpiônica. É ou não é? Grande. Eu não sou dessa época, eu sou do. Eu sou Cara, bem mais recente. Nossa, Calma, gente, tá bom, eu vi essa defesa. O Emerson não entende muito de futebol, ele é São Paulo. Edu Paris, boa noite. Ele é dessa época, na verdade. Na verdade, ele nem ligava pra isso. Fala, tipo de coisa, Frank Zappa. né? É verdade. Sensacional, primo, né? Não foi verdade? Fala, Baby Snake. Tudo bem, é sempre assim. Quando uma pessoa não brilha, ela tem que atacar o outro. Ela se brilha de alguma forma. Ela está acostumada com isso. Mas tudo bem. Uma pena, mas uma pena você não ter perdido o voo mesmo, viu? Pois é, a gente quase deu essa sorte, mas tudo bem. A gente sempre começa o nosso programa com duas músicas especialíssimas ligadas aos nossos convidados, já que a gente vai falar hoje bastante da palha de aço, daquela famosa palha de aço. A gente, obviamente, aqui no Rock Reclame é um programa para as marcas, a gente vai falar o nome da marca, não tem problema nenhum, pelo contrário, né? Então a gente separou ZZ Top para abrir esse programa com Concrete and Steel, aço, steel, entendeu? Mas é espertinho. Mas o Arthur Veríssimo selecionou uma outra canção pra gente começar, que tem a ver com essa coisa de ator que virou cantor, que faz sucesso. Se ele é Elvis de Pelvis, realmente do Paris, você sabe quem estou falando? Viva Las Vegas com Elvis Presley. Solta o som. Vambora. Todo programa tem esse trocadilho musical. É impressionantemente ruim. Vocês, extremamente sincero. A gente tem que fazer alguma coisa ruim. É ou não é? O pessoal que tá no Facebook com a gente, ligadíssimo. A gente tá aqui com o Carlos Moreno, já sabe, o ator incrível e um dos maiores, ou maior aliás, garoto propaganda que a publicidade brasileira já teve, além de Andrés Bukowinski, diretor de cena, artista, cônsul, oficial da Marinha. Dança também. Cônsul de Polska. Se liga, todo mundo tá ligado. O meu filho outro dia ele pegou o álbum e falou: papai, eu tô torcendo pra Polska. E aí, Polônia, né? Polônia que tá com tudo na Copa do Mundo, estreia na terça contra o Senegal, tem Lewandowski, tem Kuba Lewandowski, aquele outro Lalowski, tinha outro nos Estados Unidos. Era assim, era assessor acho que de Trump. De Trump, é. Depois não mandava embora, porque é normal isso. O nosso a gente não consegue mandar embora, esse que é o problema também. Não. Mas então três, por lo menos três, mas acho que tem até. Mas o polonês gosta do Lewandowski de lá, né? É de lá, sim. De nós outros, não sei. Os outros é um pouquinho mais complicado, na verdade. A presença de Carlos Moreno, né, Carlos? Carlos Moreno, quem diria? A gente há muito tempo queria trazer o Carlinhos pra rastreando ele, procurando ele por todos os ângulos. Eu percebi por todos os meridianos. Eu já revirei o lixo dele, eu já até peguei umas informações. Eu fiz muita coisa pra ele chegar aqui. A gente no Mossad, hein, meu? Ele queria descobrir, será que ele usa mesmo bombril? Será que é o concorrente? Ficava revirando. Esse pessoal louco que sai correndo atrás de você gritando, geralmente é o Emerson. Faça a minha parte. Sensacional. Daqui a 30 segundos a gente volta pro rádio e finalmente começa esse papo, que vai ser bem bacana com o Andrés e com o Carlos Moreno. Mas antes o Edu queria falar alguma coisa, né, Edu? Fala, Edu. Você tem 20 segundos para falar alguma coisa muito importante. Vão todos na minha loja, GC Grill Cheese, fica na Rua João Moura 595, o melhor grill cheese do Brasil, tá lá esperando você, tá bom? E feliz Dia dos Namorados pra você também. Aí tamo lá, né? Pode falar que eu, @Karen Novas, recomendo o GC. É por isso que tá assim, né, gordinho? Vamos lá. É isso. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 21 horas 11 minutos, com o programa que inspira e provoca o seu lado criativo. Comigo, Karen Novas, Arthur Veríssimo, Emerson Souza do Paris e os nossos convidados. Aliás, vale lembrar, semana que vem, eu e Emerson, finalmente, não estaremos aqui presentes, mas é por um motivo muito nobre. Cannes Lions vai começar finalmente, de 18 a 22 de junho, o maior festival de criatividade do mundo, e a gente vai estar lá com o Reclame, fazendo pela 16ª vez. Só isso, cara. A maior cobertura do festival. Então fica ligado no @programa Reclame, na hashtag Reclame em Cannes, no portal inspired.com.br.
vai ter toda a cobertura ao vivo, vai ter as lives da Lab 3 TV lá com a gente, com o Marcinho Bertoloni, vai ter conteúdo no Instagram, no Facebook e depois, obviamente, aqui e lá no Multishow, como toda semana. Você tá mais que o Juca Kfouri na Copa do Mundo, que o PVC. Ó, por falar em Copa... Quantas vezes de Cannes, Emerson e Karen Novas? Eu acho que é a 15ª. 15ª, minha 11ª vez. Nossa, os caras estão que estão, né? Não chega Só no quer nosso... tomar vinho, não chega, né, com certeza não chega no nosso convidado. Só de Leão tem um triplo Na disso. premiação, bicho, Aliás, você vai ter que reencarnar umas 8 vezes. No mínimo. Aliás, faça as honras, então, Arthur Veríssimo, e apresente o nosso querido e premiadíssimo convidado. Então, ele é garoto propaganda mais famoso do Brasil, livro Guinness Book. Está lá presente, feito, ele fez mais, segundo ele, mais de 400 comerciais entre produções para TV e fotografias. É o eterno garoto propaganda da Bombril, ele, mestre. Quem? Carlos Moreno! Muito obrigado por toda essa apresentação, vindo de você, então, nossa, fiquei já... Você merece, com certeza. Ícone sagrado, meu. O cara está presente na nossa memória e está aqui, frente a frente. Eu acho que quantas gerações acompanharam a presença do Carlos Moreno? Todas. E tem ao lado de e Carlos por sua Moreno, vez, né? Pois é, ao lado de Carlos Moreno, alguém muito conectado com esse universo. Porém, do outro lado da lente, quem está com a gente também é Emerson Souza. Ó, ele nasceu na Polônia. Depois, antes de chegar no Brasil, deu uma passadinha na Argentina. Que ninguém é de ferro. Que ninguém é de ferro. Comeu um churrasco, veio pra cá e se tornou um dos maiores diretores de filmes do mundo. Premiado pra caramba, marcando a história da propaganda brasileira. E hoje, além de tudo, ele é cônsul da Polônia. Cônsul da Polônia no Brasil. Andrzej Bukovinski. Bravo! O que você foi fazer na Argentina? No livro dizia que ia a dançar o tango, mas terminei fazendo unos filminhos assim. Porque você chegou pequeno lá, mas você saiu Não, lá... tá pequeno. 9 anos. De 9 até os 22. Posso falar, a vida do Andrés daria um lindo filme. Lindo filme, porque a saída dele da Polônia, na época da guerra, com o pai, enfim. Mas você nasceu no Em começo Varsóvia, sim. no começo barra meio da guerra da Segunda Guerra Mundial. Início, em março de 40. Vai fazendo o cálculo. Exatamente na hora que o negócio começou a estourar, literalmente. Sim, não, isso foi bem no início. E eu estou aqui falando porque alguém lá em cima falou, vamos poupar esse garoto, porque o risco será menor. E passou a maior parte lá, né? Você só saiu de lá Toda depois Varsóvia, até o final da guerra, bueno, el levante de Varsóvia, que foi um negócio terrível, eram 62 dias, e eu tinha 4 anos, e quando terminou a guerra, bueno, fomos expulsos de Varsóvia, Varsóvia terminou de ser destruída, e no ano 46, a gente, para se juntar com meu pai, que era oficial da aviação polonesa, e voava durante a guerra em Inglaterra na RAF como piloto polonês, aí é outra história. Então a gente se juntou com meu pai. Aliás, ele me conheceu por primeira vez, porque quando eu nasci ele já estava saindo. Ele saiu um dia e meio antes de começar a guerra, em uma missão que até hoje não sabemos qual é. Decolou, todos os papéis. Isso é vazamento de informações, hein? Olha, tem várias versões. Uma que eu adoraria que fosse verdade, mas não tem jeito, que ele levou uma das máquinas Enigma, que foram os poloneses que descobriram essas máquinas. É o segredo básico. Bom, aí então a gente se juntou em Inglaterra, foi uma fuga bastante perigosa, de Polônia através da Alemanha. Você é de família judaica? Não, eu sou católico. Bueno, Polonia tenía una enorme cantidad de judíos y infelizmente durante la guerra murió la gran mayoría. O genocídio? Sim, não, isso foi uma tragédia. O Polanski mostrou muito bem naquele filme de pianista. E bom, aí a gente se juntou 3 anos em Inglaterra, Perfect British Pronunciation tinha, depois se misturou com o americano. E depois de 3 anos a gente emigrou à Argentina. E aí começou a penúltima etapa da minha vida. E aos 21 anos eu larguei a arquitetura e comecei a filmar. Filmar quê?
e umas coisas que apareciam na televisão. Washington disse que eu inventei, mas mentira. A publicidade já existia. Nunca é mentira vindo do Washington, é só um jeito não, mais nunca, romântico de É uma versão, né? Querido, nos abandonou em Londres. Mas... Esteve aqui recentemente Sim, aqui no sim, sim, ele programa. lançou. Ah, claro, claro, lançou o livro. Fez uma visita aqui pra gente. Bom, e aí então começou. Sim, sim, realmente a gente foi pioneiro na propaganda. E no ano 72, eu vim ao Brasil, um ser chamado José Zaragoza disse: ¿Quieres fazer umas películas? Claro, bárbaro. E aí começou. Aí começou a minha vida brasileira e nunca mais... Não saiu mais daqui. Uma verdadeira saga que você tem. Você e o Moreno, vocês têm uma relação de 40 anos, 40, isso, Moreno? 78. Desde quando... Qual foi a gênese dessa história toda? Conta. Conta, estrangeiro. A gente se conheceu por causa da publicidade nos anos... 78 foi a primeira campanha da Bombril que foi pro ar. Eu estava já fazendo teatro, já fazia teatro com um grupo amador, experimental e foi uma dessas coincidências absurdas da vida, porque o Washington, que ainda estava na DPZ, fazendo dupla com o Petit, criou uma campanha para a Bombril que tinha esse personagem e deu para a produtora do Andrés, a ABA Filmes, para filmar. E daí estavam fazendo teste com atores e por coincidência eu estava com um espetáculo em cartaz e o sócio do Andrés na época, o Oscar Caporali, foi assistir o espetáculo arrastado pela filha dele, porque a gente era um grupo que todo mundo estava nos anos 70, que todo mundo estava querendo conhecer, a gente tinha lá umas características que eram bem bacanas para a época, e daí a filha dele, que sei lá, devia ser adolescente, falou: eu quero ver essa peça, todo mundo está falando bacana. Foi lá o Oscar, e aí ele me viu no palco, eu não sei o que bateu na cabeça dele, que eu poderia fazer o teste. Aí me chamou, eu fiz o teste e passei. Mas deixa eu contar. Então, foi intuito, hein? Veio Carlinhos e olha, aqui tem 3 textos, decora um, vamos fazer um pequeno videotape. Aí sumiu, eu nunca fazia teste até hoje, não faço. E meu assistente, então, le deu os 3 textos e 3 minutos ou 4 minutos depois já está. Que texto? Uma dose Mas de quantas pessoas fazendo o teste, Moreno? Não era tanta nessa época, sim, se exagerou. Mas eu calculo que para esse filme deve ter sido umas 20, que nessa época já era muito. Hoje se faz 70, 60. E aí, Carlinhos, depois de uns 4 minutos, digo: já está. Qual você memorizou? Os 3. Aí já na primeira vez eu falo. Aí começou a fazer. A senhora, daquele jeito dele, com todo aquele respeito, aquele maravilhoso estilo. E essa pontuação, que depois descobrimos que essa pontuação é uma ajuda para lembrar na palavra. Então, ele fazia... o texto todo pontuado, que não era do diretor. Não era dele. E porque a senhora vai poder fazer, e se não quer gastar essas pausas, que foram o estilo dele. Bom, e aí conta que mais. Aí que deu certo. Aí depois fiz o teste 45 anos atrás. e achei que tinha feito tudo errado, falei: dancei, né? Daí depois de uns dias me ligaram, que a Nádia me ligou para dizer que tinha passado no teste e tal, e daí a gente fez. E a primeira campanha acho que era 4 filmes. Eram 4 filmes deles. Quais, os personagens quais eram? Não, o personagem dele. Não, mas essa senhorinha... Não, a Nádia que ligou. Não. É o seu personagem, porém você falava pausado. Você se recorda dessa fala? Esse era o texto do primeiro filme, eu não vou lembrar exatamente, mas era... que isso era uma coisa muito bacana, que cativou as pessoas, assim, de imediato. Virou mantra, né? Porque nunca o personagem ele depreciava os concorrentes. Então eu lembro que isso tinha no primeiro filme, era um filme de detergente, e daí assim, tinha todos os outros concorrentes e ele falava: olha, esses são todos os detergentes que a senhora encontra por aí, só que este é o que eu fiz, então se a senhora quiser experimentar, mas se a senhora não quiser, pode usar qualquer um deles, vão limpar a sua louça, só que ele tem
tem um negócio, Tem na negócio da forma. forma, é. Nunca na negócio na propaganda alguém se atreveu a dizer Que tem um negócio na que forma. não estrague as suas mãos. Mas a senhora, se a senhora quiser usar os outros, pode usar, porque ele vai limpar a sua louça do mesmo jeito. Depois, para a mão, a senhora dá um jeito, passa um creminho. Creminho. E em filme se chamava creminho, porque todos tinham um nome. Então, assim, eu acho que, assim, você falou que eu dei a minha interpretação, no jeito de falar e tal, mas tem que saber que esse personagem foi criado pelo Washington, pelo Petit. Ele tinha várias características que você me passou no dia do teste. Olha, ele tem que ser assim, a ideia é que ele não seja ele tinha uma historinha do personagem, que é uma coisa que a gente usa muito no teatro, assim, mesmo que não esteja claro no texto, mas você cria uma gênese do seu personagem, como é que ele cresceu, enfim, para justificar tudo que ele está vivendo naquele momento da cena. E teoricamente era uma campanha pontual ali, era o início de uma nova campanha que acabou virando só uma comunicação de mais de 30 anos. Uma série de 4 e depois a repercussão foi tão grande que resolveram me chamar para fazer um contrato de exclusividade, que eu nem entendi o que era isso. Mas aí tem um detalhe. Eu vou receber. Quando esse personagem apareceu e a gente ligou a Petit e a Washington, eles vieram correndo, não tinha tanto trânsito, a ver o teste, o tal teste. Aí mostramos o teste. Oh, Duca, bueno, não sabem o resto da palavra. Esse é como é a linguagem em propaganda. Quando uma coisa boa é Duca. Bom, então aí eu entrei e olhei, graças a Deus teve esse insight. Dije, escuta, nós temos que preservar esse personagem, não vão afanar esse personagem. Temos que fazer um contrato de, não sei, de exclusiva. Um quê? A gente nunca entende. Que contrato de exclusiva? O que é isso? Bom, a agência fez, graças a Deus. Senão eu não teria feito todos os filmes, porque não teriam roubado. Alguém teria visto, levado para a novela, para outras marcas? Não, outros produtos, sim, que eles Mas tem até hoje? Que? Esse contrato de exclusividade até hoje? Não, o contrato acabou faz 2 anos. 2 anos. Então você pode fazer para outras marcas. Sim, eu tenho feito, mesmo enquanto eu estava contratado pela Bombril, eles sempre me liberaram para fazer várias coisas. Fiz para o Banco do Brasil, fiz para as Folhas de São Paulo, Fininvest. Na Fininvest, na verdade, eu fiquei 1 ano contratado, foi uma época que eu saí da Bombril, fiquei na Fininvest, aí me chamaram de volta para a Bombril. E aí eu saí de lá há 2 anos, que terminou oficialmente o meu contrato. É isso. Mas palha, pergunta a verdade, mas palha de aço, produtos de limpeza, tal, ainda tem exclusividade com a Bombril ou você pode fazer para outras marcas também? Não, então, tem uma carência. Para essa linha de produtos tem uma carência que ainda não acabou. Entendi. Ô Andrés, os grandes diretores têm seus atores prediletos, aqueles que eles filmam sempre, tipo o Tim Burton e o Johnny Depp, que eles sempre gravam, o Scorsese tem o DiCaprio, o Carlos Moreno é o seu. Tem alguma dúvida? 40 anos só. 400 filmes, mais alguns outros que a gente fez, do Banco do Brasil, que ele mencionou. Então, aí já virou uma família, certo? É mais que um primo, mais que um irmão. Literalmente vocês são amigos, conviveram juntos? Olha, nós tínhamos inclusive um pacto assim. Quase. Mas, maçônico, assim, Rosa Cruz. Não, nós tínhamos um pacto que se passava 1 mês, 2 meses sem filmar, porque teve uma etapa, lembro uma vez em Bombril, ficou como quase 1 ano sem fazer, tinha um plano desses planos mirabolantes do Brasil, então quando eles mais vendiam, mais perdiam, então não deixaram de fazer propaganda, obviamente. E nós tínhamos um pacto, se passavam, sei lá, 1 mês, 2 meses, a gente saía jantar, para não perder o contato. O elan, né? O cordão umbilical. Não, isso até hoje. Hoje já é um pouco menos, mas até hoje a gente se vê 40 anos, é muito. A gente acabou ficando amigo, porque por conta do trabalho. Daí eu não tenho muita convivência com Washington, tanto quanto eu gostaria de ter, como eu tenho com o Andrés. Mas isso eu faço questão de falar, porque assim, como eu estava falando, o personagem já tinha uma história, e isso é uma coisa importante para um ator. E ele tinha, assim, a história é que ele era um funcionário da Bombril,
trabalhava no laboratório, era um químico industrial, então ele tinha um profundo conhecimento do produto e um amor pela empresa, mas ele era o oposto de um vendedor. Porque você imagina assim, que um químico vai ser um cara mais minucioso, mais introvertido, detalhista. Então, e de repente ele teve que estar na frente da câmera para vender o produto. Então criava essa coisa, esse incômodo, essa coisa que inadequada. Eu acho que isso é o humor do comercial, veio disso, quer dizer, não era uma coisa de querer fazer piada, era a personalidade. Estava muito bem construída, né? O personagem, olha, é um dos roteiros mais completos que a gente teve. Geralmente a gente mexe, eu pessoalmente mexo bastante, às vezes até não gosta muito, mas esse, eu lembro, esse era tão claro, tão óbvio tudo. Só faltava o personagem, um pequeno detalhe, não? Mas era tão bem escrito, tão bem bolado. E Carlos falou muito bem, era um tipo introvertido, tímido, muito respeitoso com as mulheres, e isso deu certo. Moreno, você é a pessoa mais longeva em comerciais na história da televisão planetária, 40 anos. Provavelmente, sim. Existe, aqui no Brasil temos o baixinho da Kaiser, que ficou durante um período, o Sebastian, tem esses nomes. O Gordo de Paverindo, que são iconográficos na história da mídia e também da memória coletiva do brasileiro. Você sente que isso ainda, hoje em dia, faz falta termos personagens dentro desse universo da publicidade? Eu não sei se nós temos que falar isso, Carlinho e eu. Não sei, tem surgido alguns, aquele menino João que fez o Ruivo da Vivo, Casas Bahia, foi essa minha pergunta. Foi por conta desse que você falou, Carlos, que veio a minha pergunta para você, porque ele fez a Vivo, depois foi para Nextel, foi nesse que eu pensei para te fazer a pergunta. Então, mas eu acho assim, que eu acho que ele não foi legal ele ter feito assim, porque teve uma época que eu... nossa, eu tô gago hoje, desculpa. Mas, é a fidelidade, né? É a fidelidade. Isso é fundamental também. Nesse período que eu saí da Bombril, que eu acabei indo para a Fininvest, as pessoas falam, então foi naquela época que a Solange chamou. E na verdade não foi nessa época, a Solange já tinha me chamado antes. A Solange é sua, não é isso? Depois eu comprei. Mas, assim, ele é provocador. Não, mas foi uma história muito engraçada, porque teve um intermediário, que eu não vou lembrar agora, sinto muito, mas eu não vou lembrar, que começou a me procurar, olha, tem uma empresa que quer muito te contratar, e quer falar, mas eu falei, mas quem é? Não posso falar, era uma coisa super sigilosa. Eu falei, mas olha, se for no mesmo ramo de limpeza, eu não posso. Não, insistiu. E aí marcaram uma reunião e eu fui conhecer o Júnior, que era da... A Solan, sei. Era da Solan, mas tem... Como se chamava? Hipermarca. E daí eu falei, gente, mas sinto muito, prazer em te conhecer, mas eu não posso, eu já falei que eu não posso. Bom, aí ele fez uma proposta. Boa? Boa, não. De Neymar, né? Exatamente. Dava pra comprar a casa do Andrés lá na Cantareira. Com champanhe, tu lembra? Teve um cristal, eu lembro. Mas aí, quer dizer, realmente, eu fiquei muito tentado. Mas depois eu falei, gente, não adianta, porque assim, ninguém tá me chamando, e isso não é falsa modéstia, ninguém tá me chamando, porque assim, o Carlos Moreno é um grande ator. Não, eles estão me chamando, até para esses comerciais que eu tenho feito depois. Porque capitalizando em cima de um personagem muito bacana, muito bem sucedido. E você atuou com exatamente. Então, assim, vou falar, é o personagem que eles querem. Então, eu falei, como é que pode? Eu vou destruir esse patrimônio, porque se as pessoas, ele passa tanta honestidade, tanta confiança, como é que ele pode chegar, assim, de um dia para o outro e falar assim, olha, aquilo que eu estava falando não era verdade, esse daqui é muito melhor, quer dizer, já detonou com o personagem. Bom, mas deixa o Zeca Pagodinho fez isso. Carlinho, deixa eu entrar aqui. Pagodinho fez isso. Deixa eu entrar aqui, no caso. Porque Carlos, além de ser um de actor fantástico, tem uma coisa que é muito difícil achar nesse tipo de personagem, que é a integridade, que é a moral, que é a ética. Então, sabe, é uma combinação totalmente original, porque geralmente é todo o contrário, um cara que... Ele até hoje conta a história, como foi descoberto e não sei o que. É o único. Mas por que eu tenho que falar? É a verdade, meu Deus. Mas é verdade. Aliás, assim, já vou puxar a nossa... Assim, se você falou de integridade, de ética, eu acho que é recíproco, porque você também e o Washington,
Washington é uma das pessoas mais corretas, Também é verdade. verdadeiras, honestas, ético. Então, assim, eu acho que todo mundo... Por que deu tão certo? Eu acho assim, que foi uma reunião de talentos. Um tripé. Um tripé, sabe? Que assim, o Washington na criação... O personagem, tudo bem, eu sou ator, mas o personagem só durou tanto tempo porque... por causa da genialidade do Washington, que ficava revitalizando o personagem. Sempre, é verdade. Gênio. É gênio, sabe? Assim, sempre com coisas do cotidiano, com coisas que estavam acontecendo naquele momento, ele conseguia inserir dentro de uma campanha. Então, eu acho, inclusive, assim, que a Bombril, durante um grande período, também tem que ser reverenciada, porque bancou essa ideia. Investiu por mais de 30 anos numa ideia. Assim, eu acho também assim, que é engraçado, porque isso foi uma coisa que eu sempre falei, e depois eu vi que o Washington escreveu no livro. Ele nunca gostou de frequentar, de visitar a filmagem. Porque assim, eu já fiz minha parte, aí tem o diretor que sabe fazer a parte dele e o ator que sabe fazer. Então assim, cada um faz a sua, essa respeito e confiança só acaba acrescentando para o resultado final. Não, Washington, que ainda, temos que ser honesto, ainda da época da DPZ, depois continuou com Washington, era proibido o cliente ir à filmagem, você pode acreditar isso hoje. E a agência, várias vezes eu ligava, mas Washington, manda o redator que nós vamos ter problema. Ah, não enche, você resolve. Então escuta, a autonomia nossa, a gente fazia as coisas, não? E esse é Washington. Mas você fala uma coisa, eu sempre falo que tem 3 Washington. Todo mundo conhece o Washington trabalhador, o Washington talento, mas o Washington ético. O Washington de si também tem, né? Esse é... Obrigado, Emerson. Vamos tocar uma música, pelo amor de Deus, depois dessa. Uma pequena pausa, né? Quebrou tudo. Chega. Lembrando que a gente está lá no facebook.com. O Armando Ferrentini mandou um abraço pro Carlos Moreno e pro André. Está ligado aqui com a gente. O Fábio Ferrão está aqui. O Acioli não veio hoje brilhar sua careca nos nossos bastidores, mas mandou mensagem. Rodolfo Barreto, Rosimeire Freitas. Então... Edu Pares, o que você separou pra gente tocar? Nós vamos tocar Smiths aqui. Opa! E a música é This Charming Man, porque... Charming Man. Que charme! É um rapaz encantador. Não é verdade? Então vamos de This Charming Man. John Torturro. Coçou o bigode de Edu Pares, hein? A gente já volta. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar. Senhoras e senhores, a gente está aqui com André Bukovinski, um dos maiores diretores de cena que o Brasil já viu, e com Carlos Moreno. E a gente separou, obviamente, o eterno Garoto Bombril. A gente separou um filme com alguns dos filmes clássicos que Andrés dirigiu e Carlinhos Moreno atuou. Então, dá uma olhada aí que vale a pena sempre. Fica ligado. Então, Que é? Começa com B. Bom? Bom. O quê? Bril. Só o verdadeiro Bombril tem 1001 utilidades. Nova essa, não. Um brinde para esse gênio que inventou o Bombril. Eu tenho a louça! E que casualmente é o meu patrão. E floral. Ai, agora tem roletrando Bombril. O sobrinho do Garoto Bombril. O cara é legal. Eu curto rock pesado pra ele tá limpol. Eu me tranco no banheiro e fico lá um tempão pra ele tá limpol. Meu cunhado fala muito que limpol é ótimo, não deixa cheiro, e é verdade. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Quem não gosta do Bombril? Se a senhora trava um duelo todo dia com a sujeira, arme-se. Vou lá. Tem sujeira, muita sujeira. Mas tem Pinho Bril que acaba com a sujeira. Tem germes, muitos germes. Hola, grande comandante, viva nuestro héroe limpiante. Hola, grande comandante, así, siempre limpia y clara. Aquí está la clarísima, la verdadera transparencia de la querida presencia del comandante Limpol. Agora, uma rima para avião. O Joãozinho não levanta a mão. Responda você, Joãozinho. Avião rima com anão. Anão, mas com um Bombril desse tamanho. Onde está o estagiária? Oh, Mr. President, Bombril. Beijos a todos. Beijos não.
Androides não mandam beijos. Então, abraços? Ah, sei lá, eu me emocionei com essa música. Peguei. Isso aí, senhoras e senhores, Carlos Moreno com algumas demonstrações dos filmes clássicos que marcaram a vida da minha avó, da minha mãe, a minha. Daqui a pouco ele tá voltando e fazendo mais coisa ainda, então... Dos seus filhos, dos nossos netos, do meu gato, todo mundo. Ele, o Dalai Lama e o Mahatma Gandhi estão presentes na nossa memória coletiva. Meu. Tem uma pergunta aqui do Facebook rapidinho, aqui o Everton Silva fala: Carlos Moreno é um garoto propaganda que não dá vontade de zapear, de sair dos canais quando você está passando. Hoje você vê alguém parecido com você que associa marca, empresa, ao personagem, tal. Vale lembrar que é pagar quanto das Casas Bahia? Ele já cita um. Você acha que hoje tem algum que lembra teu estilo? Ótimo ator. Fabiano Augusto, que bom que você falou isso, porque ele é um doce de pessoa, um querido e um super... E talentoso, né? Sim. E talentoso, só que, assim, eu sempre penso, a minha sorte é que o personagem da Bombril passava simpatia, e o coitado do Fabiano, as pessoas falavam, não aguentavam mais as Casas Bahia, enfim, mas ele era botado na fogueira, né? A ideia dele era ser o que não era o Carlos de expansivo, ele era. Se tem, eu não sei, assim, aparecem alguns personagens bem bacanas que não sei se quanto tempo vão durar, mas o que eu acho... Vamos voltar do rádio. Voltar pro rádio. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, ao vivo, 21 horas, 39 minutos, 10, 11, 12 segundos. O programa que inspira e provoca o seu lado criativo. Comigo, Karen Novas, Arthur Veríssimo, Emerson Souza e Edu Pares. Hoje a gente está simplesmente com um cônsul polonês. De Polska. Ele já mostrou a carteirinha oficial aqui. Se a gente pegar pesado com ele, a gente sai daqui preso, provavelmente. Andrés Bukovinski, um dos grandes diretores de cena do Brasil, uma ícone, 25 leões em Cannes, 12 profissionais do ano, um monte de prêmio tá com a gente. E Carlos Moreno, o maior garoto propaganda da história da publicidade brasileira, Guinness Book, com Mahatma Gandhi. Ele que é o garoto Bombril que com certeza você conhece. Lembrando que o Rock Reclame também está lá no facebook.com/programa Reclame. Dá para você mandar, seu Zé Afonso, grande Afonso está aqui com a gente, Plínio Recel, a Jéssica Panazzolo, Melissa Buest, todo mundo com a gente. E o Rock Reclame tem o apoio da Jamute Áudio, uma das maiores produtoras de áudio do Brasil. James Filler! A gente só pega o melhor, né? O melhor diretor de cena, o maior garoto propaganda, a melhor produtora de áudio. Você quer dar uma fatiada no James. A gente não tá mal não, viu? Emerson Souza, o que de mais interessante você descobriu no mercado essa semana? Então, a gente está em clima de Cannes, a gente já fala de Cannes nem me diga. Mas está chegando o festival de criatividade publicitária. A gente vai estar lá. Então, o Brasil já chegará ao Cannes Lions este ano com 5 trabalhos entre os finalistas. Olha aí. O shortlist das áreas Glass Innovation, que são definidos antes do festival começar. Tem case das agências BTC e Grey em Innovation, e Ogilvy Africa e JWT em Glass, para clientes como Coca-Cola, Reclame Aqui, Schweppes, Vivo, Habitat para a Humanidade. Pois é, o mais interessante é que a Glass Lions é de trabalhos que em prol da igualdade de gêneros, e Innovation, como o nome diz, trabalhos de inovação, são as duas áreas que o pessoal dá aos finalistas antes, porque todo mundo que é shortlist, que é finalista, tem que ir até o palco, apresentar o seu projeto e dizer se ele realmente é verdadeiro e por que ele é tão bom assim, que só aí eles são premiados. Ao contrário dos mais tradicionais, de filme, anúncios, outdoor, design. Só sabem os vencedores, né? Que só sabem os vencedores. E assim, a gente fica sabendo só lá quem vai ser finalista e vencedor. Esse aí a galera já vai com tudo para apresentar a sua ideia e comprovar que o negócio é bom mesmo, senão não passa. É isso. E todo ano a publicação americana Edgeweek, que é uma das revistas mais tradicionais do mercado, lança uma lista com os 100 criativos de maior destaque no mundo da propaganda. Este ano temos 5 brasileiros lá. Danilo Boer e Marcos Kotler, da BBDO de Nova York, Nath Rezende, da 22 Squared,
e Fabiano Queiroz, da RPA, e Carlos Murad, da Léo Bonet, Chicago. Pois é, o Bastante mais interessante é que eu fiz questão de olhar e contar, até por causa dessa discussão de igualdade de gêneros na publicidade, etc. Entre os 100 eleitos, 53 mulheres estão na lista. Então, assim, não é mais da metade, porque alguns eleitos são duplas de criação e etc. Então tem, ou pequenos grupos de diretores, por exemplo. Então tem mais de 100 pessoas, apesar de ter 100 nomeações, mas é muito próximo da metade. Então 53 mulheres entre os 100 criativos de destaque no mundo. Então a gente está chegando finalmente, pelo menos na indústria de comunicação, numa igualdade interessante. É ou não é, Arthur Veríssimo? Pois bem, Caranovas, Andrés, desses personagens que foram citados, você os conhece? Não. Bueno, el Gordo de Bamerindos, que era también nuestro trabajo, y Carlos Moreno, que só tenía 40 anos. Não, dos personagens de Cannes. Dessa nova guarda. Sim. Não. É uma outra geração. Claro, é outra geração. Sem dúvida, a turma vai avançando. E você continua indo para Cannes? Qual foi a sua última vez? Não, na última já faz... Eu deixei de ir mais ou menos faz uns 15, 20 anos, mas eu fui mais de 30 vezes. Fala a verdade, foi quando o Emerson começou a ir para lá, você falou, putz, isso aqui agora virou várzea, eu não vou mais. Eu sou sincero, olha, eu vivenciava muito. Cada viagem dessa era, perdia peso, era uma loucura, veia todos os filmes. Chegou a ser uma coisa muito, muito estressante. E aí um dia decidi não ir tantas vezes e deixei de ir e, claro, assistia de perto, e às vezes até ganhava alguns prêmios, mas para mim o festival era muito, muito... Não, ganhava alguns prêmios. Qual foi um grande momento, dentre 3 momentos que você teve em Cannes? O primeiro. E não era de Cannes, era Veneza. Começou, né? Claro, o festival era itinerante, era entre 69, Veneza era Veneza, Cannes. Ímpar era Veneza, los par era Cannes. E assim foi durante vários anos, até que eles decidiu a organização decidiu só fazer em Cannes, porque tinha muito... E qual foi o seu primeiro prêmio lá? Você lembra? Sim, claro. Eu voava. Posso ver se eu acerto? Homem de 40 anos? Não. Foi na Argentina, no ano 64. Olha só. Eu tinha 24 anos. E a Argentina ganhou o primeiro, e aliás eu ganhei o segundo. Na época não era diferente, eram por tempo, então era de 60 segundos, menos 60. E eu ganhei um primeiro prêmio em mais de 60, e em ação viva, depois tinha desenho, tinha cinemascope, era outro esquema. Mas era o mesmo festival, era número 11, ano 69, primeiro smoking, e naquela época eu não entrava de bermuda no palestra. Aí, então a história era fantástica, porque eles, um dia antes já se soube a história. Toda a delegação argentina, que era como nós, 12, 15 pessoas, sabia, e menos eu. Eu fui a comprar uma coisa em Veneza e fiquei... Aí tínhamos um jantar muito assim, todo com smoking, não sei o quê. E eu apareci, e estavam todos assim, porque queriam dar a notícia. E eu lembro que um senhor chamado Bullrich, que era, por casualidade, era cliente, era um filme para Renault 4L da ICA, da indústria Kaiser Argentina, me agarrou assim, ganhamos, flaco, ganhamos! E logo, que era o dono, Kurt Loiser, eu já sabia que íamos a ganhar. Mas, não, é sim, sem dúvida, o primeiro sutiã a gente nunca esquece. Já dizia um conhecido seu, um conhecido nosso dizia isso. Mas o primeiro leão daqui do Brasil... O primeiro leão, bom, depois... O primeiro leão de ouro foi o seu, com o primeiro leão de ouro na Argentina, porque aí no ano 60, pero isso era 64, em 69 mudou todo o sistema e começaram os primeiros os leões de ouro. Aí eu ganhei o primeiro leão de ouro para a Argentina, ao ano seguinte ganhei o segundo, ao ano seguinte o terceiro, e aí era o primeiro caso no mundo de isso aí chama tricampeonato, né? E aí, 2 anos, um ano depois eu ganhei o Leão de Prata para o Brasil, que já tinha ganho não era o primeiro. E ao ano seguinte com Washington Liberty, porque não? Ganhamos o primeiro Leão de Ouro, que era homem com mais de 40 anos, e era o primeiro Leão de Ouro da história do Brasil. Era tanto. Isto foi no ano 73, 4, 5.
E aí vai vindo outro. Aí vai vindo alguns prêmiozinhos. Ô, Carlinhos, e aí ele tá falando de premiação, de ganhar e tal. Eu queria saber de você, o que você deixou de fazer por causa desse contrato de quase 40 anos? Você fez 2 filmes, eu não sei quais eram os seus objetivos há 40 anos. Mas o que você deixou de fazer por causa desse contrato tão longo e desse personagem que é legal, mas que... Deixou de ser um personagem normal e começou a ser um cara famoso. Isso sim, com certeza. Aí pela exposição, etc. Não, isso nunca me incomodou, enfim, porque eu não sou um galã da novela das 8, enfim. Aliás, eu já presenciei cenas que eu falo, meu Deus, graças a Deus eu não queria isso pra mim. Olha, até fala quais são essas cenas aqui. Não, assim, de assédio, de a pessoa não ter... Não conseguir ir na padaria. Não, isso, e assim, tudo bem, eu saio, as pessoas me... Enfim, depende da época também, depende do lugar que você tá, mas as pessoas falam, oi, você, sempre de uma maneira simpática, mas nada que eu tenho que deixar de fazer, me privar de fazer alguma coisa por causa disso. Agora, disso que você perguntou, eu acho que eu não vou mentir, eu acho que eu perdi alguns trabalhos em televisão, porque também nem tanto, não é que eu tive tantos convites, mas também quando me chamavam, não era uma coisa que me interessava, porque queriam, claro, né, capitalizar em cima daquele personagem. Eu falava, não, o personagem já faço, adoro fazer, mas ele já tem o espaço dele. Eu quero fazer outras coisas. Então foi assim, na minha carreira de teatro, eu continuei fazendo teatro o tempo inteiro e fiz várias coisas. Às vezes você quebra a cara, você fala, nisso eu achei que eu ia fazer bacana, não fiz. Enfim, mas essa situação foi uma situação muito confortável que a Bombril me proporcionou, porque eu pude fazer coisas em teatro me arriscando, produzindo as coisas que eu acreditava que eu queria fazer. Não era necessariamente o ganha-pão no teatro, porque o salário já estava pago pela Bombril, então você tinha uma liberdade maior artística. E daí, assim, tudo bem, uma época me incomodou, mas depois não, eu falei, bom, mas não adianta, o personagem que todo mundo conhece, porque vai para o Brasil inteiro, pela televisão e tal, é o personagem da Bombril. Tem uma pequena população que frequentadora aqui de teatro aqui em São Paulo que conhece, que acompanha a minha carreira. Eu fico até surpreso que às vezes coisas que eu fiz nos anos 70, nos anos 80, as pessoas vêm e falam, aquele papel que você fez, lembra de frases que eu falo, aquela frase, agora eu falei, você não lembra e o cara lembra o roteiro inteiro do comercial. E assim, o pouco que eu fiz em televisão, eu tenho o maior orgulho, assim, eu fiz na TV Cultura, eu fiz o Rá-Tim-Bum. Você chegou a fazer o Vivo Gordo também? Fiz o Vivo Gordo 1 ano, adorei trabalhar com o Jô, mas também, enfim, não rolou de continuar. Mas Carlinhos, da minha parte, no meu imaginário, você sempre me remete a 2 personagens americanos da cinematografia, que é o Pee Wee Herman e o John Malkovich, que não tem como. O cara é John Malkovich. É ou não é, Edu? Olha, relembra. A única coisa é a careca, porque quem me dera de ser ele, aquele talento. Quer ser John Malkovich? E o Pee Wee Herman? O Pee Wee Herman é engraçado, porque eu conheci, quando eu morei 2 anos nos Estados Unidos, eu fui estudar design gráfico, e daí eu comecei a conhecer, porque passava, tinha um programa na televisão, e eu fiquei encantado com aquilo, e eu lembro que acho que eu tenho até hoje, tinha aquela revista Interview, que ele saiu na capa, então era um personagem que me fascinou muito, muito, e realmente ele tinha essa coisa meio... engraçada, meio desajeitada. Meio de toque. A graça natural. Exatamente. Do jeito de ser. Então, você sabe assim que o personagem que eu fiz no Rá-Tim-Bum, que era um personagem chamado Euclides, eu me inspirei um pouco também, porque tinha uma coisa assim de ser super meticuloso. Meio de saltinho. E a casa era toda colorida, então eu gostei muito. E é verdade, você lembrou muito bem, é bacana isso. Esse é Carlos Moreno, o eterno Garoto Bombril. Você se incomoda com essa coisa de o Garoto Bombril? Não, imagina, eu tenho 64 anos, ainda sou chamado de garoto da hora. Sempre tem o lado bom. Genial. Andrés, eu queria perguntar pra você como é que começou essa história de cônsul no Brasil. Você
já que falamos aqui, nasceu na Polônia, no comecinho da Segunda Guerra, passou pela Argentina, mas assim, como que um diretor de cena, dos mais premiados, de repente vira cônsul? Bom, foi a primeira pergunta que eu me fiz. Cônsul, para quê? Como? Né? Não, eu tive sempre uma predisposição muito grande com Polônia. Depois de muitos anos, eu cheguei à conclusão que essa atração, essa predisposição à Polônia se devia ao cinema polonês, que nos anos 50, aquele fantástico filme de Vaidai e Cinza e Diamante, etc. Isso foi o que me pegou mais, porque eu já estava, apesar que era um garotão, já estava com a ideia do cinema. E Polônia, então, me deu um grande orgulho. Aí, com o tempo, eu sempre tive essa disposição. Primeira vez eu voltei à Polônia em 89, que era um mês e meio depois caído do comunismo. E, bueno, foi uma emoção. A gente chorava com minha mulher, com Elisete, veíamos toda aquela situação, mas era a liberdade. O país, depois de 45 anos. Ainda tinha uma lembrança forte do país? Dessa viagem, sim. Mas eu não falava quase nada polonês. Em 5 dias voltou tudo. Uma loucura. Meus amigos diziam, mas ele está falando, e claro, que é polonês. Está no DNA, né? No corpo, sim, e era a primeira língua, porque depois misturou tudo e agora não falou nada. Você vê o sotaque argentino, que trouxe da Argentina, etc. Bom, aí, então, eu tinha essa disposição à Polônia, e estava bastante ativo nos últimos anos, certo? Com as coisas, sobretudo artísticas e culturais. Aí um dia me chamam do consulado lá de Curitiba, que é o consulado geral. Muitos poloneses no Paraná? Tem muitos poloneses, tem uma grande... E o consulado que estava aqui em São Paulo foi mudado para Curitiba. E aqui ficou sem consulado, São Paulo, Centro e Sudamérica. Aí me propuseram, você gostaria de ser cônsul? No início, que é isso? O que eu tenho que fazer? Quanto paga? Não paga nada, porque cônsul honorário, isso cônsul honorário da República de Polônia em São Paulo, esse é o título inteiro. Mas você ganha pelo menos vodka, né? E outras e pierogi. Kaganovas, o Oscar Metsavai também é cônsul honorário da Estônia, não é isso? Se eu não me engano, é outro personagem que é o homem da Oscar. É o cara de frente da Oscar. Escuta, é uma profissão. Hoje eu estou muito feliz com essa nominação, porque eu mexo com a parte cultural, artística, também econômica, certo? Em grandes negócios, eu apresento gente. Da Câmara do Comércio? Não muito, mas estou entrando agora. Aliás, escuta, eu comecei, oficialmente eu fui nomeado em novembro do ano passado, eu sou principiante aprendendo a nova profissão. Mas me abre muitas portas e realmente é fascinante esse novo mundo. Não pega fila na Polícia Federal quando vai viajar? Não, tenho já ajuda isso aí, viu? Sim, isso ajuda. Andrés é forever young. Não, e é uma... Aprender uma profissão aos 70 e não sei quantos anos é maravilha. É começar tudo de novo. É verdade. Ele está nervoso. É a pergunta que ele vai fazer para o Carlinhos. Ele tomou muito chá na Colômbia. A pergunta é simples. Não, o Iguita botou ele na parada quente. Diz essa história do Iguita aí, meu. O que aconteceu você com o Iguita? Nada, eu chutava e ele pegava. Basicamente isso. Não foi gol a gol, então. Não, foi. Ô Carlinhos, você certamente deve ter estudado bastante para fazer o teu personagem lá no Florilégio, né? Que falava dos anos de... É isso? Da Era de Ouro. Da Era de Ouro do rádio. Sim. Aí eu quero saber o seguinte, você estudou bastante isso, o que você acha, a que você acredita, por exemplo, o fato da rádio ainda continuar bacana com tanto tempo de existência e com tantas novas tecnologias e formas e maneiras de interação, o que você acha que a rádio mantém para se continuar viva, assim, só bem gostosa? Estamos aqui, né? Só para contextualizar. Estamos aqui. Pois Tá aqui a razão por que a rádio... É engraçado. Eu acho que a palavra é imaginação. A rádio te abre a imaginação. Cada um se imagina. A gente estraga um pouquinho isso com o Facebook, que agora a gente tem áudio, vídeo e tudo. Mas quem está no dial dirigindo um carro nesse momento, né, que eu acho que a maioria das pessoas são ouvintes, né? Óbvio que tem as imagens, tá tudo mas o grosso, sintonia, né? O grosso é o áudio. Imaginar o mundo, cada um tem o seu... TV, de qualquer forma, eu conheço muita gente que fica só escutando a TV, mas TV, de uma certa forma, você fica lá passivo, né? Você fica lá sentado, recebendo todo aquele conteúdo passivamente. E rádio não, tá lá direto, você
Sabe, parece que está conversando com você a rádio. Eu adoro isso. Mas fala do teu espetáculo. Ah, tá bom, vou falar do meu espetáculo. Então, foi o último espetáculo que eu fiz, que eu produzi. A gente ficou um bom tempo aqui em temporadas, né, aqui em São Paulo. Depois a gente viajou bastante pelo interior. Que é um show musical e que sou eu e mais duas atrizes, a Mira Hari e a Adriana Fonseca, e a gente tem o nosso músico em cena. E é uma homenagem à rádio, à época chamada, considerada a Era de Ouro do rádio brasileiro, antes até da entrada da televisão, e que tudo acontecia na rádio, as radionovelas, enfim, a gente focou mais na parte musical, e era como, o espetáculo não tinha uma história, assim, era como se fosse um programa de auditório que acontecia naquela época, com orquestra, com plateia, com público, e os artistas, as rainhas do rádio, os reis do rádio se apresentavam. Você cantava? Eu canto. Dá uma palhinha pra gente não. aí. Uma palhinha, vai. Canta bem. Tem um cantinho bom. Nosso rouxinol do imperador. Muitos comerciais cantados. Dá uma palhinha pra gente. Não dá. No Bombril você cantou? Cantei. Canta, vai um dia, vai. Cantei. Teve alguns filmes que a gente cantou. Teve um que ficou super bacana, que era em cima do hit do momento, que era o Pense em Mim. Pense em É verdade. Mas Esse foi clássico. meio que, assim, lá no Bombril eu meio que desafinava um pouquinho. Que Era o personagem cantando, não era o Carlos Moreno. Químico. Não, Pense em Mim, olha, é bom lembrar. Esse filme dura 3 minutos. Y el primer, sí, nos achamos clip, que fue, né? y fue el primer take, después hicimos un segundo y no era tan bueno. Y no final, não, mas eu vou contar uma história. No final do filme, obviamente a gente filmava com um grimpão, não se fazia barulho na câmera. Aí termina o filme, certo? Né? Achando que a câmera já estava desligada, que não estava, e eu fazia a câmera nessa época, e faz aquele jeito, ai, terminou. E isso, claro, que ficou no filme. Então, foi uma loucura. Mas a gente batia palmas, assim, 3 minutos. O Carlinhos acho que teve o personagem químico mais famoso. O segundo é o Walter White, né? De Breaking Bad, o primeiro. Por motivos muito diferentes, né? Breaking Bad. Pois é. Cara novas, o que nós temos aí? Depois a gente está falando da interação do rádio, dessa coisa nova da tecnologia. A Franciele Matos mandou uma mensagem que o áudio é meu companheiro, mas é tão bom assistir vocês quando tem oportunidade. Pois é, a gente, novas formas de comunicação do rádio, mas o rádio ainda continua com a essência de ser muito dinâmico e uma coisa muito mais próxima das pessoas. E o prazer é todo nosso, viu, Franciele? A gente estava aqui nos bastidores, juntamente com o Carlos Moreno. Moreno, a gente tem que fazer um filme. Como é que não fizeram um filme desse Jodorowsky brasileiro? De Polska, argentino, multicultural, né? Não é verdade? Sim. Precisa achar um bom diretor só, né? É o que mais existe, né? Bons diretores aqui no Brasil. Sim, quem tinha que dirigir é o Carlinhos, já conhece o cara. Já foi, lógico, já não. divide 7 com ele há um tempão. Já comentou agora há pouco, troca de papéis, uma troca de papéis interessante. Não tem isso. Quem me dera. Edu, vamos de música? O que você separou aqui, baseado na nossa querida conversa? Ah, vamos de Radio Gaga do Queen, vai. Só pra... Por que não, né? Por que não, né? Vamos falar do rádio. Mas é isso mesmo, o rádio fala na primeira pessoa e fala no ouvido das pessoas, né? E a gente fala diretamente para a pessoa. Aqui na rádio você não fala para vocês todos que estão aí me ouvindo, você fala para você que está aí no carro, para você que está em casa, para você que está no trabalho. É você. Mas não é você não, Emerson. Toma ali, Emerson! Então pra você aí, você mesmo, você que está cutucando seu nariz no trânsito. E você? Radio Gaga do Queen, a gente já volta pro Rock Reclame. Cutucando seu nariz. Quem nunca, né, gente? Afinal, pra que dirigir? Você que está no Facebook provavelmente não está no carro, a gente espera que você não pode esteja. estar cutucando o seu nariz Pode também. estar cutucando pode cutucar o seu nariz, não tenha vergonha, especialmente se você não estiver em público. E a gente separou também, como eles têm um relacionamento incrível, o Andrés, pouco tempo atrás, lançou uma biografia. Quem escreveu a biografia, Andrés? Alessandra Pluta, uma jornalista polonesa, uma loucura. Ela tinha 27, 28 anos quando escreveu. Olha só. Ficamos 11 meses non-stop, full time, todo em polonês, eu já estava com o meu polonês bastante adiantado, sim. E ela gravou
Então ela fez uma coisa fantástica, ela ordenou todo esse material, porque você imagina no que era, ele falava uma coisa, depois 10 anos depois, antes, não sei o que, então ordenou tudo, aproveitou uma série de recortes que eu tinha de jornais, então baseou toda essa história com depoimento, uma grande pesquisa, né? Não era um cara que falava, então tinha essa base. E dizem que o livro se lê muito bem, realmente é um talento. Ela fez vários livros já. Depois de escrever esse meu que se chama Andrés, Uma Vida em Mais de 3.000 Filmes, ela escreveu sobre, agora com Dżembiński, fez um trabalho também de pesquisa. Dżembiński, claro, como bom polonês, mas ela fez uma pesquisa na Polônia, porque Dżembiński é conhecido aqui no Brasil. E como quando estava em Brasil. Poucos conhecem, né? A juventude não conhece o papel de Dżembiński. Né, no teatro, na história do Brasil, nas dramaturgias. Quando a gente filmou com Fernanda Montenegro, que é outra pessoa maravilhosa, falamos de Dżembiński. Ela falou, antes de Dżembiński e depois de Dżembiński. O teatro brasileiro tem esse marco. Então vamos mostrar Carlos Moreno referenciando a biografia de Andrés Bukovinski. Dá uma olhada aí. Oi, eu estou aqui para falar do Andrés Bukovinski. Se a propaganda brasileira é tão respeitada, é muito pelo trabalho dele, que dirigiu aqueles comerciais que todo mundo lembra. É graças a ele que a senhora me conhece. Ah, e conhece também a voz do Ferreira Martins, que fez tantos comerciais dirigidos pelo Andrés. A voz dele também é bonitinha. Fala, Ferreira. Ferreira? Andrés. Uma vida em 3.000 filmes. No ar, em uma livraria perto de você. Você vê, se você já tem uma vida digna de livro, aí você tem Carlos Moreno e essa voz do Ferreira só pra... Não, eu devo ser o diretor que mais comerciais gravou com Ferreira. E com a característica que eu não... Eu pessoalmente gravava os locutores, tanto Ferreira como os outros, em presença ao lado, não atrás do vidro, falando um pouco mais forte, um pouco mais... Que é a parte do diretor, que não é necessariamente só da imagem, mas o som tem tudo a ver. Eu falo que 51%, início de conversa, 51% é som. E olha que eu faço imagem. No início de conversa. E com Ferreira, enfim, eu ficava do lado. Quando nós gravamos Hitler, aquele filme de São Paulo, nós ficamos 1h30 por lo menos, experimentando, indo para aqui, vamos fazer aqui, sorrir quando eu falo a coisa. Claro, como uma coisa que eu fazia bastante, no produto, quando o locutor, seja qual for, dá um sorriso. Mas se não se vê, mas a voz a voz sorri, você sente, Eu dirigia todos os locutores de meus filmes. Uma coisa que seria muito curiosa são os vídeos de locução, de como o locutor faz. Até na dublagem do cinema, muita gente nem sabe que 99,9% dos filmes são 100% dublados mesmo em linguagem original. É Itália até agora. Falam qualquer coisa. E é uma interpretação nova dentro do estúdio. Faz parte fundamental. O som em geral, seja locutor, música, silêncio. Porque silêncio também é som. E é fundamental por muitas vezes. Muito bom. O Ferreira era o narrador já do Homem com Mais de 40 anos lá atrás. Sim, e bueno, ele fez todo o Bamerindos. Sadia também. Tudo. Sadia. Não, todo o Bamerindos, desde os primeiros filmes que eu comecei a filmar, que era meu outro grande cliente, Banco Bamerindos, com os Três do Rio. O tempo passa, o tempo voa, e acompanha Bamerindos. Olha, é o que mais se vê em televisão, engraçado, os acessos a los filmes, mais que Bombril, mais que... São os Três do Rio, tem um sucesso esses 3 personagens maravilhosos. Vamos voltar em 5 segundos. Opa. 5. Eu falo muito. Dá corda, você dá corda, eu falo. Para você falar. Fique brincando. Por favor. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 22h06, o programa que provoca e inspira o seu lado criativo. Comigo, Karen Novas,
Arthur Veríssimo, Emerson Souza e Edu Pares. Hoje a gente está recebendo Andrés Bukowinski, cônsul polonês em São Paulo. Polska! E Carlos Moreno, o eterno Garoto Bombril, ator de primeiríssima linha, que está aqui com a gente. Os caras juntos aqui tem mais de 10 mil filmes, 550 leões em Cannes, é uma coisa de louco. Arthur Veríssimo, quais são, sempre no plural, as suas dicas fundamentais de cultura e inspiração? Cara novas e ouvintes aqui no nosso Rock Reclame na Kiss FM, 22 horas e 6 minutos, as dicas são quentes. A gente está passando pela 10ª edição do Inédit, que foi aberto ao público na quinta-feira passada, dia 7 de São Paulo, que é um festival de documentários musicais que acontece até domingo agora, em salas no Cine Sesc, Cinemateca Brasileira, Cine Olido, CCSP e a Matilha Cultural, que lá é demais. Nesta edição borbulha um destaque sobre rock rural, o hardcore gay, pós-punk, musical do Zimbábue, entre vários outros temas. No total são 48 filmes no festival. Tem a banda protopunk brasileira, que o Carlinhos deve conhecer, Joelho de Porco, que é a história do fundador Tico Terpins, que o filme diz Meu Tio e o Joelho de Porco. Tem a Grace Jones, onde a diretora Sophie Fiennes registra a vida de Grace desde reuniões de família até gravações de discos. E tem também o Ultraje a Rigor, o filme do Ultraje, que nos anos 80 a banda Ultraje a Rigor invadiu as rádios e as TVs com seu rock humorado e alucinante. Nesse filme, o diretor Marc Dordan faz uma panorâmica da carreira da banda, em especial do seu líder, Roger Moreira. Agora tem o filme que eu vou ver, que é o documentário sobre a vida de Marcos Valadão. Quem sabe quem é Marcos Valadão? Roqueiro, feiticeiro, ídolo, mais conhecido como Nazi. O São Paulino. É, ele mesmo. O nome do documentário, Você Não Sabe Quem Sou Eu. Ele foi exibido no festival ontem, na segunda-feira, mas deve ir para as salas do resto do Brasil em meados de julho. Tanto o Nazi como o diretor Alexandre Petilho comentaram que houve liberdade para se falar de todas as polêmicas e até registrar desafetos ou antigos rivais. Nazi Animal. Alexandre escreveu a biografia A Ira de Nazi em 2012 junto com Mauro Betting, que nós já recebemos aqui no nosso programa. O documentário começou a ser gravado em 2011. Deu uma parada e foi retomado, tendo como foco a exibição no festival. E o Nazi comenta, como tive vida muito intensa, intensa, Nazi, faço parte de um retrato do rock. Eu fui amigo pessoal, a gente fez grandes baladas na época de Carbono 14, Madame Satã. Então, o Nazi é um retrato do rock brasileiro que teve uma importância grande na música. Flashback aqui, só imaginando. Nossa, eu tô aqui, olha, das últimas décadas. Num mercado com muito apelo para biografia. Ele comenta, se Justin Bieber teve com 17 anos a autobiografia, por que não vou ter? Tinha um apelo para esses trabalhos. Mas essa independência entre diretor é fundamental e espero que vejam. Não é uma peça de marketing minha, diz o Nazi. O documentário é fundamental de um dos ícones do rock brasileiro, onde conta histórias profundas e alucinantes de sua vida. Quem não conhece o Nazi? Edu parece que não gosta muito do Nazi, do Ira, né? Eu pouco. Gosto pouco. Então, complementando as nossas dicas culturais, onde eu tive o privilégio de ver a estreia do filme Além do Homem, dirigido por Willy Biondani, que também assina o roteiro do filme, ao lado de Eliseu Altunaga e Daniel Tavares, e esse filme estreia dia 28 de junho nos cinemas. O longa rodado no interior de Minas Gerais e em Paris é estrelado por Sérgio Guizet, a divina Débora Nascimento, a francesa Marilene Fontaine, Otávio Augusto, Fábio Boliveira e grande elenco. A trilha composta pelo gênio Egberto Gismond. A Bossa Nova Filmes assina a produção e coprodução com Telecine e a Imagem Filmes é a distribuidora responsável pelo lançamento. Eu não vou contar sobre a história do filme, mas Débora Nascimento é uma história incrível sobre um antropólogo que é comido por canibais, ele sai da França e vem para o Brasil, não queria vir. É incrível, remete um pouco à história de Percy Fawcett, um pouco Indiana Jones. Vale a pena, o filme é impressionante. Fotografia Walter
Carvalho. Walter Carvalho. Só isso, gente. As texturas do filme, as tonalidades são impressionantes. Eu recomendo. Baita dica de Arthur Veríssimo para você curtir cinema, inspiração e criatividade é sempre muito positiva. A gente com Andrés Bukovinski e Carlos Moreno. Carlos, eu queria saber o seguinte, próximos passos. Você é muito mais presente no teatro do que na TV, a gente falou um pouquinho disso, mas você tem vontade de fazer novela, por exemplo? Tem convite de TV? Tem alguma coisa, independente de que filo artístico, mas alguma coisa já encaminhada? Algo Malkovich? Não, para TV não. E assim, eu já tive vontade de fazer novelas, mas hoje em dia as pessoas que eu conheço que fazem novela ficam tão exauridas que eu não sei se eu teria pique para fazer isso, não. Eu tenho vontade de fazer, eu tenho feito algumas micro participações num seriado que agora isso é bacana, né? Tá tendo um monte de coisas legais assim para emissoras não comerciais, enfim, então não, eu tenho algumas coisas que eu tenho assim, alguns amigos que a gente se encontra e tem planos para teatro, mas no momento não estou... Tá mais em stand-by, pensando em projetos, mas quem sabe aparece... se você for dono de uma Rede Globo, por exemplo, estiver ouvindo a gente, convide Carlos Moreno para fazer novela, com certeza o público brasileiro vai adorar. Vai fazer um belo agente, né, cara? 10%. Monster. Não, 15%. Vai ser 10, tá bom, só pelo prazer de ver Carlos Moreno na novela. Andrés, o seu lado, a gente comentou nos bastidores muito rapidamente aqui, por exemplo, você já dirigiu Fernanda Montenegro. Irene Ravaz. Já teve um pessoal mais ou menos. Aí, nossa, né? Irene Ravaz, eu sempre falo. E a maioria das vezes em publicidade. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouco do relacionamento que você tem com esses monstros da arte cênica. Devo ter sido o diretor que mais atores globais ou globais dirigiu. E olha, é um mundo, porque você insinua o que você quer e ele te devolve, sempre em duplo, em triplo, essa é a grande. Agora, também o diretor, quando tem que trabalhar com um não actor, uma figura, pega um jogador de futebol que jogador de futebol, não dando nome, então eu sempre digo, claro, dirigir a Fernanda Montenegro fica um pouco mais fácil. Faz um trabalho bom com um jogador. Faz o Gabriel Medina declamar um texto perfeito, né? Mas é fascinante. Dirigir, não sei, certas coisas, assim, a gente nasce e tem sorte de... Vingador podia ter sido, sei lá, outra coisa. Dirigir é uma grande paixão. Eu agora estou tentando fazer, não sei se vai dar certo, nessa nova profissão de cônsul. Nós organizamos uma festividade agora do Dia da Polônia, era el 7 de maio no Tomiotaki. O Ricardo me emprestou o local. E aí a gente, então, eu tentei combinar um pouco a irreverência da propaganda, que é muito irreverente, com aquela coisa diplomática, com aquele... Muito chique, muito... E eu acho que uma combinação em boa proporção pode dar certo. Sim. Porque... um exagera demais para baixo e um exagera demais para cima. De repente um equilíbrio ajuda. Carlinhos e Andrés, eu acho que isso cabe a vocês dois, mas Carlinhos, qual foi o comercial da Bombril que você mais se divertiu? Juro, é difícil dizer Pensei, foi muito divertido, mas teve muitos. Teve uma série que a gente fez que eu adorava, que era dos personagens. Quando a Bombril lançou um sabão em pó chamado Quanto, a gente fez uma série de filmes muito engraçados que, assim, eu chamava uma pessoa para falar bem do sabão em pó, e eles falavam bem da sua própria, assim, tinha um tintureiro, uma lavanderia, e eu não, mas olha que recomende o Quanto. Não, eu recomendo o lavanderia Yoshito. E depois veio um
alfaiate. Falar, mas o que o senhor recomenda? Roupa sob... Não, roupa sob medida. O que é na medida certa para sua roupa? Que era sabão em pó. Não, medida certa é eu que faço roupa de medida certa. Não, mas eu estou falando quando o senhor tiver que lavar a roupa. Lavar a roupa eu recomendo. Meu amigo Yoshito. Era muito divertido de fazer isso, da cabeça do Washington. Aí teve toda a série também de personagens do Che Guevara, Mônica Lewinsky. Você fazia desde a doméstica de vez em quando até grandes personalidades. Fez o Pelé também, né? Eu fiz com o Pelé. O Obama você chegou a fazer? Não, Obama foi só uma foto. Foi uma foto. Só uma foto. Que teve uma época que a gente só fazia fotos e era tão marcante, era muito divertido também isso. Porque cada semana tinha um personagem que tinha a ver com alguma notícia, né? Era uma pauleira fazer isso. E muita gente confundia. Muita gente dava no parabéns. Era Monalisa, a história, né? Eu nunca fiz uma Monalisa. A foto era maravilhosa. Agora, o que tinha de bacana é que assim, isso começou a acontecer, essa coisa dos personagens começou a acontecer muito tempo depois. E eu acho que só deu certo justamente por causa disso. Quer dizer, tinha um personagem da Bombril que já era tão forte, já tinha uma vida própria, que ele se permitia ser travestido de outras coisas. Fez Fernando Henrique, por exemplo. Então, assim, o que era bacana é que isso criava uma cumplicidade do público. Ele falava, é o cara da Bombril brincando de ser outra coisa. Até tinha isso. Tinha uma medida. Era uma assim, metalinguagem ali. Você não pode imitar, também que eu não sou um bom imitador, mas assim, a ideia não era assim, imitar perfeitamente aquela pessoa que estava sendo retratada. Era uma caricatura interessante. Era a versão do personagem. Mas você estudava o personagem, né? Você investigava, pesquisava. Sim, os trejeitos. Eu fosse ele é CDF. Ele vinha com a tarefa já pronta quando ia no estúdio. Ele é muito ainda bem que estou aqui para aclarar coisas assim, não? Carlinhos, tem algum texto que você lembra de cabeça, assim, ou pelo menos uma passagem, alguma coisa que te marcou muito, que não saiu mais de algum desses comerciais, qualquer um? Pelo menos uns 5 minutos de um texto. Antônio Fagundes. A gente tem mais 15 minutinhos de programa, é com você. Não, gente, juro, você sempre fala que ele memorizava tudo. Realmente, eu tive uma época que minha memória era perfeita. Agora não tinha teleprompter. Não tinha teleprompter. Nós chegamos a fazer 10 filmes, 12, eram curtinhos, mas 12 filmes em um dia, em uma diária, sem teleprompter. Depois o teleprompter, claro, ajudava. Mas você não pode deixar de falar aquele de você estuvo reclamando e não vai aparecer mais em televisão. Mas Comfort. Mas eu não lembro o texto. Mas era maravilhoso. Faz um texto novo para ele agora. Washington, se você estiver ouvindo a gente, manda no WhatsApp ele rapidinho. Tem no meia-culpa, é isso? Não vou mais aparecer em televisão? Não, era assim. Era comparação. Italiano. O Bombril lançava um produto novo, que era Mon Bijou. E o concorrente era nada menos que Comfort. Aí estava do lado. Aí ele dizia, não, mas não fica mal, você também é muito bom, Comfort, ele escondia. Aí a gente já tinha feito o segundo filme, que era com a resposta ante o Procon, enfim, porque ia ter um protesto. E não tinha. Ele estava desesperado, tinha o filme pronto. E claro, porque na época não tinha internet, não sei quando. Finalmente, umas 2 semanas, 3, veio da Comfort, certo? Um negócio oficial reclamando. Que maravilha! E colocava o segundo. Então dice, aparece o Comfort com um capucho, encapuçado. Aí ele diz, e você? E aí ele pega assim, dá uma chacoalhada e diz, e você vai protestar, não vai aparecer mais em televisão. Escuta, genial. Eu acho que é um dos melhores exemplos de marketing em propaganda. E este cara que fez, você não vai aparecer mais em televisão. E tinha essa coisa que eu falei, eu nunca era desmerecendo o concorrente. Todo mundo era falando, nossa, para ser tão bom quanto o Comfort, você precisa ser bom mesmo. Quer dizer, estava até elogiando o outro. Com respeito, né? Com respeito. Sim. E com a senhora, assim, com todo mundo. Escuta, só para terminar. Uma atriz ligou para ele agradecendo porque ele imitou a atriz, eu não lembro quem era. Olha, muito obrigado, eu fiquei tão lisonjeado porque você... Nunca na história um protesto de alguém. Uma reclamação. Fez Fernando Henrique, fez o Pita,
fez... Na verdade, isso é coisa do Washington. Ana Maria Braga também, né? Ana Maria Braga, eu fiz com o José. Então, mas isso era uma utilidade, né? E o Washington, enfim, que frequenta o mundo inteiro e tal, ele dizia que as pessoas estavam cobrando. Quando é que você vai me colocar? Vai me prestigiar. Queria ser retratada também. A gente foi muito divertido aquela época. Legal, muito. André, a gente estava falando aqui com Carlinhos, o que você faria, a novela, outra coisa e tal. E você, quando você começou a dirigir, você já imaginou, vou dirigir propaganda? Sei que você tem 2 longas, mas não tem novela, o que mais você teria feito? Quando eu comecei, em 61, Boston tem razão, eu inventei também. Aí, claro, era cinema, era filme, né? Mas naquele momento a Argentina estava em um momento muito, muito especial com propaganda. Mas claro, publicidade, televisão. E eles até hoje são um absurdo em qualidade. Os bons hoje filmes, já tiveram os filmes médios são bem ruins, mas os melhores filmes argentinos são os melhores do mundo. Sim, são excelentes. E aí começou essa coisa da propaganda, que maravilha, né? Aí me fascinou. Sabe o que mais me fascinou em propaganda? Que é muito curto o lapso. Eu não sou um cara de muita paciência. Você, te chamam, te dão um bom roteiro, claro. Você faz um filme em questão de dias, semanas, às vezes em dias. Você vê o trabalho de verdade. Na Argentina, 10 milhões de pessoas, 15. Aqui, 30, 40, 60 milhões de pessoas vendo o trabalho. É único. Um longa-metragem são 4 ou 5 anos e pode cair em cima. Uma peça de teatro, qualquer exposição. Essa é uma exposição muito rápida. E essa rapidez, esse retorno, se é bom, e se é ruim. E tchau, é questão de semana. Isso é o que mais me fascinou. Eu acho que é uma das características da propaganda. Falando na parte internacional, um abraço para o Hugo Felipe Pinto, nosso amigo lá de Portugal, que ele mandou uma mensagem aqui. Carlos Moreno faz parte do meu imaginário de publicidade e olha que eu sou português. Você vê a força de um personagem como esse. E a gente está falando de um personagem que nasceu 40 anos atrás, numa época que não tinha internet, não era tão fácil você consumir uma cultura e muito menos a publicidade de outros países. E o Hugo é de verdade, a gente conhece ele. Hugo, um abraço, daqui a pouco a gente vai estar em Cannes. Hugo, muito obrigado, foi a melhor coisa que eu podia ouvir. Muito obrigado. O José Bias mandando um abraço também, ele que é lá de Pernambuco, falando, meu amigo Chuy Hernandes está assistindo o Reclame direto do México. Então, um abraço pro José Bias, pro Chuy, para todo mundo que está aqui no facebook.com/programa Reclame. Carlinhos Moreno, você transpira toda essa energia búdica, de taoísta, de zen. Você é praticante de meditação, cara? Não, queria muito. O Webeck. O Webeck. O Fuma 1. Não, você sabe que eu já fui fazer umas aulas e tal, mas eu não tenho essa. Eu queria muito, porque eu sou muito disperso, por tudo de bom que faz, mas assim, eu queria ser mais focado, eu sou muito dispersivo. Cara, mas você transpira isso, né? Não, é muito modesto, né, André? Ainda bem que estou aqui. O cara é zen absoluto, cara. É uma maravilha esse personagem. Você falou de italiano, eu sou de família italiana, tanto de pai como Bonetti. Bonetti Moreno. Bonetti. Quer dizer, eu sou bisneto, eu sou bisneto. E eu tenho um sangue carcamano correndo na minha veia, se eu não queira estar perto, a hora que eu tenho um ataque. Depois eu me arrependo muito, eu fico péssimo, uma ressaca moral. Assim, não do que eu falei, eu acho que eu tinha razão naquilo que eu estava falando, mas eu falo, precisava ter falado dessa maneira, porque daí vira uma aberração que você perde a razão. Que é a graça de ser italiano, né? Não, mas aí perde a razão, fala assim, né, a pessoa que até poderia concordar com você, vai dizer, falar, esse cara é louco. Mas em italiano tem uma palavra, isso chama permaloso. Ah, é? Permaloso, eu não vou nem traduzir. Permaloso. Minha mulher que está ouvindo, lembra essa palavra. Permaloso. Vamos conversar sobre isso, amor, quando chegar em casa. Muito bom, gente. Infelizmente o Rock Reclame vai chegando ao seu final. Novas, não. Não tá fácil pra ninguém, Arthur Veríssimo. Mas semana que vem, quem vai estar no comando aqui é nada mais, nada menos quem? Pois é, semana que vem teremos Arthur Veríssimo e Edu Pares tocando terror aqui. Não, Edu vai falar muito aqui, vai apavorar. Edu, dá uma palhinha só de pouco. Só o começo, a troca de ideias. Olha o timbre do Edu Pares. Não, a troca de ideias Edu Pares e Arthur Veríssimo. Será breve.
E direta ao ponto. Aqui é Teófilo Stevenson, rapaz. Pois é, enquanto Edu Pares toca a música, Arthur Veríssimo vai tocar o terror aqui na terça que vem, a partir das 9 horas da noite, ao vivo, toda terça com 2 convidados especialíssimos. Hoje, queria agradecer muito a presença dos nossos dois, Carlos Moreno, o eterno Garoto Bombril, um cracaço das artes cênicas. Super obrigado por estar aqui com a gente hoje, Carlinhos. Obrigado vocês, hoje é dia dos namorados, olha, estar aqui com vocês foi muito bem. Sensacional, Modesto. O prazer é todo nosso. Nosso querido e eterno cônsul, Andrés Bukowinski. Cônsul honorário, pelo amor de Deus. Consca. Não deixa de ser cônsul. Sim, cônsul honorário. Um dos grandes diretores um dos grandes diretores de cena do mercado de publicidade do Brasil. Ele que nasceu na Polônia, fez sucesso na Argentina, não deixou mais o Brasil quando veio pra cá. Lição. Pelo menos de onde vez, ele veio e vai. Super obrigado, prazerzaço. Muito obrigado, muito obrigado. Não, e poder falar um pouquinho, rir um pouco na vida é tão bom. E você tem esse dom, rir. Eu acho que nosso trabalho sem rir é uma porcaria. Então, parabéns a vocês que têm esse programa de rádio e sabem rir. Muitíssimo obrigado, é maestro. É o que a gente tenta todas as terças-feiras, é ou não é, Arthur Veríssimo? Isso mesmo, Carenovas, a gente se despede, é uma pena, mas Edu Pares está aqui para continuar toda a saga na Kiss FM. Até 0 horas. Beleza. Edu, muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço, obrigado vocês que vão viajar, não vão estar aqui semana que vem. Mas vão trazer vinho pra gente, né, meu? Essas histórias aí que eles vão trazer coisas pra gente é balela. Não, o Rosé tá garantido. Não, o Felps está ali atrás ali da câmera, não se esqueça. Pode deixar, pode deixar. Marcinho traz a rapadura. Emerson Souza, traremos alguma coisa pros rapazes? Vamos trazer sim. Vinho nacional da França. Ele vai no sex shop e vai trazer um monte de consolo pra você, rapaz. Na imigração eu vou pedir uma dedicatória pra você no meu passaporte. Se te serve de consolo. Muito bom. Carlos Moreno, muito obrigado pela presença. Vocês também, muito obrigado. Um beijo pra Iracema Planche, um beijo pra Madi Victor e pra todo mundo que tá me assistindo. Sensacional. Obrigado pela sua ausência semana que vem, Emerson Souza. Queria Queria agradecer a Lab 3 TV que faz a nossa transmissão lá no facebook.com/programa Reclame, do grande Marcinho Bertoloni, o Pedro Viana, o Phelps hoje com a gente nas câmeras. Se você perdeu, entra lá de novo. A gente tem áudio e vídeo lá no facebook.com/programa Reclame. A nossa querida Jamuti Áudio, que é a nossa apoiadora aqui do Rock Reclame na Rádio Kiss FM, uma das maiores produtoras de áudio do Brasil. E com certeza também James Filler deve estar preparado para ir para Cannes. Tá tocando bateria o dia inteiro, rapaz. Cara, dureza, viu? Nosso diretor-geral Roger Garcia e toda a equipe que faz o programa Reclame, no Multishow e aqui na Kiss, tem muita gente por trás dessa brincadeira pra gente levar mais informação e diversão para vocês. Grandes aniversariantes dessa semana, um abraço pro Chiquinho Marim, Gabriel Malta, Ciro Lessa, Vinícius Leal, Tued Matos, Augusto Correia, Grande Jesus. É isso. Aniversário dele hoje, inclusive. Amém, Jesus. Elisângela Pérez, Guilherme Pradella, Raíssa Coppola, Daniel Brito, para Dani Romano, que ajudou a trazer Ciro Pessoa, Andrés também, roqueiro das antigas. E Carlinhos Moreno aqui hoje, a Paula Espínola que acompanhou os garotos. Fica ligado na gente, lembrando Reclame em Cannes, a hashtag e o @programa Reclame. Eu lá no @Carenovas, fica à vontade para seguir lá também. O Edu que adora quando eu dou esse querido recado. Não, eu não gosto nada, viu? Tá, tem 13 seguidores, viu? 14 agora entra 14. Agora tem 14, obrigado. Vale lembrar que terão boletins diários aqui na Kiss FM, direto de Cannes. A gente não vai deixar de trazer coisas interessantes para vocês, direto da Riviera Francesa. Então, e agradecer também. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Pois é, Dia dos Namorados, minha eterna namorada, Jéssica Panazzolo, muito obrigado, um beijo pra você. Eu tenho que correr e agradecer o... Você já casou? Dá licença que eu tô falando? Tá, não dou, eu corto seu microfone, tá pronto. É o único que eu não posso reclamar é do Paris que ele me corta o microfone. Não pode, não tá feliz, Carenovas, borbulhando. O namorado tá esperando ele lá embaixo. Porra, acabei de falar, a minha tá aqui, cara. Cadê a sua? Você que tá devendo, hein? Bom... 3 filhos, meu. Vamos acabar logo, pelo amor de Deus. Vamos. Eu preciso correr lá pro Blue Bistro, que aceitou minha reserva às 11 da noite. Obrigado, pessoal do Blue Bistro, que esperou, porque quem apresenta a rádio até 10h30 não pode comemorar o Dia dos Namorados, né? Coisa de louco. Eu sou Carenovas,
Terça que vem, nós não estamos aqui, eu e Emerson, mas tem programa com tudo, Arthur Veríssimo. Vá de retro pra Paris, rapaz. A gente volta na próxima terça. Tchau, um abraço. Tá aqui a minha indicação. Lab 3, com certeza. Palmas! E aí, galera do Lab 3, vocês arrebentaram. A galera da Lab 3 que tá fazendo essa transmissão ao vivo pra vocês hoje. Quer mexer com tecnologia tem que aprender, né? A gente vai conversar sobre tudo isso.